Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Arte Despojada. Hoje vamos fazer uma mandalinha aqui de tartaruga. Já estou com ela presa aqui, ó, no meu sulfite. Minhas formas são super simples. Muitas pessoas me perguntam, tá vendo? Eu só faço a silhueta mesmo do bichinho, porque eu só preciso da forma, de fato, para depois poder pontilhar dentro. Eu sempre uso a Dimensional 3D para fazer esses contornos, porque ela me dá um relevinho que eu gosto muito e deixa bem marcadinho também o desenho, coisa que eu não consigo muitas vezes com o próprio pontilismo, tipo, fazer a marcação do bichinho com o pontilismo. Eu acho que fica às vezes um pouco misturado demais, um pontinho com o outro, então por isso que eu gosto tanto de fazer as formas aqui com a Dimensional. Eu uso um durex na ponta, ó, para deixar ele bem fininho, para a linha sair bem fininha. Eu tenho um outro vídeo que eu mostro como que eu faço essa pontinha aqui com durex, é super simples. Eu vou deixar depois o card aí para vocês. Ó, e também esse vídeo vai ser importante porque eu mostro, ó, a versatilidade aqui do acrílico também. Vocês viram como eu consegui apagar algo que eu não gostei com muita facilidade. Ó, mais uma vez, tá vendo? Ó, errei novamente, então bora apagar e continuar de novo. O acrílico, ele nos ajuda muito nisso. Se estamos no início, ainda melhor. A gente consegue apagar e começar novamente com muita facilidade. Esse biquinho que eu mostrei pra vocês aqui, que eu fiz com o durex, vocês podem também. Eu já recebi algumas dicas aqui de inscritas que elas disseram que usam ponta de lapiseira, 05, 07, que realmente é super válido também, que a ponta acaba saindo bem fininha. Tem uma outra inscrita aqui, a Lucy, ela me mandou, eu vou colocar aqui pra vocês, uma bisnaga da Corfix, que tem algumas pontas também. Super serve, nossa, deve ser incrível trabalhar com isso aqui. Eu ainda não tive oportunidade, nunca comprei, nunca achei também por aqui, mas quem tiver aí a oportunidade eu acho que é super válido, porque deve ficar realmente um pontinho bem, um pontinho não, aliás, um tracinho bem fininho e é muito legal. Quanto mais fino, né, mais delicado, melhor. Dá até pra fazer formas com ainda mais detalhes, não só com silhuetas assim, como eu tô fazendo. Realmente deve ser bem incrível de trabalhar com essa bisnaga da Corfix. Mas, pra quem não tem a bisnaga, também é super válido essa dica do durex, né? Ou até mesmo da ponta de lapiseira, como eu falei, de lapiseiras velhas aí que não usam mais. O problema é quando entope, vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade justamente nesse ponto, porque aqui no durex eu consigo simplesmente trocar o durex. E aí, o problema que eu tinha de entupimento da pontinha, eu já não tenho mais. Às vezes é um pouquinho difícil, quando é uma ponta mais fixa, a gente conseguir eliminar o entupimento com tanta facilidade. Até porque a Dimensional, ela é um pouquinho mais densa, então ela acaba criando realmente ao longo do uso, né, algumas principalmente a Dimensional que tem glitter, ela acaba acontecendo muito mais entupimento do que essas que são, assim, somente brilhantes ou as metálicas. Então, aqui com o durex, eu consigo ter bastante habilidade, né? Eu consigo ter bastante controle, na verdade, com relação a essa questão do entupimento. Mas aí, vai o que vocês tiverem disponível e o que vocês também estiverem mais habilidosas e tudo é válido. Aqui já estou com o fundo dela pintado, já com a Dimensional sequinha, pronta para receber agora o pontilismo. Como eu falei, eu já tenho alguns outros vídeos aqui que eu uso a Dimensional, então depois eu vou deixar pra vocês o card de todos esses vídeos que eu uso a Dimensional. Tem uma que eu falo bem específico do próprio produto, que eu mostro como eu faço essa ponta, né? E outros que eu faço as mandalinhas com a Dimensional, algumas de signos. Então eu vou deixar o link aí pra vocês, caso vocês queiram ver depois. E aqui
Eu peço desculpa para vocês com relação ao foco. Vai ter alguns momentos aqui do vídeo que eu vou pecar um pouco no foco, porque eu tive um problema no meu celular, eu não tô conseguindo mais gravar pelo celular, então eu tive que utilizar a câmera fotográfica mesmo, que a gente utiliza para trabalho. Só que acabou que nós focamos um pouquinho errado nesses primeiros takes. Então eu peço desculpas, mas ao longo do vídeo eu fui tentando ajustar e vai melhorar. Prometo pra vocês que vai melhorar o foco. E também nos próximos vídeos ficaremos mais atentos com relação a isso, porque eu sei o quanto é importante para vocês verem uma imagem bem nítida, num ângulo muito bom. Então, conforme as coisas forem avançando, eu prometo que eu vou avançando também aqui para vocês na edição do vídeo e tudo que agrega aqui para vocês terem cada vez mais facilidade, né? Nas aulas, nas dicas. E fica ainda sempre aberto, se surgirem dúvidas ainda com relação a qualquer coisa, estejam sempre muito à vontade para perguntar. Eu sempre falo que é muito importante isso, porque assim, muitas vezes a sua dúvida é a dúvida de tantas outras pessoas, e mesmo sem perceber, vocês vão ajudando também nesse processo, né? Tanto de crescimento do canal, mas também no processo de expansão da arte, de esparramar mesmo, de chegar a mais pessoas, porque eu acho que é algo tão bom, é tão maravilhoso que eu não quero que isso fique tão exclusivo. Por isso mesmo que, apesar de eu não ter aulas tão preparadas, tão específicas como um curso, por exemplo, eu ainda assim quero muito esparramar tudo que eu for adquirindo de conhecimento aqui na arte, no pontilhismo, na arte em geral, e trazer para vocês novidades, cores, não importa, tudo que eu puder esparramar de informação, podem contar comigo. Eu acho que o pontilhismo chegou na minha vida de uma maneira tão bonita, tão de repente, que eu encontrei, assim, uma maneira de agradecer, né? Agradecer a Deus por tudo. E é isso. Estou aqui para quem precisar. Peço desculpas por ter ficado tanto tempo ausente. Fiquei mais de um mês sem postar vídeo no canal. Quem me acompanha aqui há mais tempo, eu deixei até um recadinho dizendo que eu estava de mudança de casa num momento que não é muito oportuno. Eu que moro em cidade turística, tive muita dificuldade em encontrar um imóvel nesse momento, porque é momento de alta temporada, né? Então as pessoas que têm imóveis aqui precisam fazer dinheiro, querem fazer dinheiro, então elas precisam alugar por períodos curtos, por valores mais altos. Então acaba que quem mora de aluguel é um pouco prejudicado, e eu tive esse imprevisto de precisar devolver a casa para a dona justo agora no mês de dezembro. Então isso acabou atrapalhando toda a minha vida, todos os processos, né? Porque além aqui do canal, eu tenho também que fazer a produção para a feira que eu exponho aqui na cidade, e além dos trabalhos que eu faço com o meu marido no Vida num Clique, que eu já falei para vocês aqui no canal. Então foi um mês assim muito turbulento, de muitas informações, de muitas pesquisas, de muitas buscas por casa. E acabou que eu estou hoje morando com alguns amigos que moram numa casa muito grande. Então eles acabaram cedendo um espaço que nem era para ser cedido nesse momento. Eles fizeram realmente para nos ajudar, porque é bem complicado encontrar casa nessa época. Mas é isso aí. Vai ser um período curto aqui nessa casa, então pode ser que em breve eu fique um pouco ausente novamente no canal e vocês já saberão o porquê. Mas de qualquer maneira a gente vai sempre se falando, eu sempre vou mantendo os comentários todos respondidos, então não se preocupem com relação a isso. Os vídeos podem ser que fiquem um pouco mais espaçados, mas eu vou sempre estar presente e ajudando vocês no que eu conseguir ajudar, tudo bem? Então seguimos aqui com o pontilhismo. Nossa, falei tanto, mas eu acho que era para explicar um pouquinho para vocês o porquê que eu estive tão ausente nesses últimos dias. Então, hoje eu trazendo aqui para vocês essa mandalinha de tartaruga. Eu vou ser bem sincera,
pra vocês. Quando eu fiz essa mandalinha, eu não tava num dia assim muito bom. Foi logo no início, quando eu recebi a notícia, né, de que eu teria que mudar de casa. Isso foi no início de novembro. E foi quando eu já estava planejando em fazer de tartaruga. Eu já tinha filmado a parte que eu faço a dimensional há mais tempo e eu tava só esperando mais uma oportunidade de conseguir filmar toda a pintura, porque leva bastante tempo, é todo um processo muito longo para que o vídeo chegue aqui até vocês. Então, às vezes eu levo vários dias, até uma semana para editar um único vídeo. Quando eu fui fazer a pintura da tartaruga, foi justo nesse primeiro momento, quando eu fui avisada da minha mudança, que eu precisaria fazer uma mudança nesse momento que é tão difícil. E eu percebi com muita clareza que o nosso estado de espírito, que a nossa energia, né? Eu não falo assim com um tom de esoterismo, ou nem sei se essa seria a palavra. Eu não sou ligada muito a essas coisas, eu não entendo muito bem dessas coisas, respeito muito mesmo quem entende, quem leva o pontilhismo ou qualquer outro tipo de arte para esse significado mais energético, mais simbólico, né? Eu acho que vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Mas no nosso corpo também, pensando na questão física, não só na questão energética e espiritual, tudo reflete muito aqui no pontilhismo. Tanto que eu errei várias vezes essa peça. Vocês vão ver aí ao longo do vídeo que eu tive vários erros. Então, realmente é muito forte, né? Como que a nossa energia mesmo, o nosso corpo, a nossa mente, ela responde a coisas externas, ela responde a... Nossa, é incrível. Eu não sei nem mensurar assim com palavras tão exatas. Eu acho que eu não consigo expressar com palavras o sentimento que eu tive fazendo essa mandalinha e entendendo um pouco mais de como são os processos. Eu sempre falo também para as pessoas que estão chegando agora, que estão iniciando no pontilhismo, que é um processo, eu acho que quase que eterno, na verdade. A cada mandalinha que a gente faz, a gente sempre percebe uma melhora, tanto na técnica quanto em nós mesmos. Então, não se sintam mal quando uma mandalinha não ficar tão boa. Não é que vocês não têm habilidade, não é que vocês não estão preparadas para a técnica, não. Talvez seja o seu corpo só querendo dizer algo, a sua mente querendo lhe dizer algo. E isso aqui é tão libertador. Eu tenho visto o pontilhismo como algo tão... como eu posso dizer, tão terapêutico e tão íntimo. Eu acho que essa palavra se encaixa muito, né? A questão da intimidade que ela traz de você para você mesmo, porque é algo muito né? É muito intro. Você acaba trabalhando de uma maneira muito isolada, muito concentrada no que você está fazendo. Então, isso acaba nos aproximando muito mais de nós mesmos. E mesmo que eu tenha errado tanto nesse dia, eu depois fiquei pensando, nossa, eu nem sei se eu vou postar essa mandala, porque foram tantos erros. E depois eu vi que não, eu falo tanto que os erros são tão importantes, né? Por quê? Por que eu não postaria? Pelo meu ego? Porque eu preciso mostrar que minhas peças são sempre bonitas e simétricas? Não é assim, nem sempre são. E vocês precisam saber disso. É muito importante que vocês sintam isso, que ninguém é perfeito, que ninguém executa nenhum trabalho assim de manualidades com tanta perfeição, como se fosse uma máquina de impressão. Então, por isso que também é tão legal essa questão de ser bem, como eu posso dizer, bem única, né? As peças são muito únicas, e são mesmo. Por mais que eu faça 30, 50, 100 tartaruguinhas, cada uma delas vai ser diferente da outra. Não tenham dúvidas de que vai ser sempre uma experiência nova, vai ser sempre um aprendizado novo.
E é isso, eu tô aqui para ajudar vocês no que precisarem. Eu ainda estou em processo também de aprendizagem. Já aprendi muito com as inscritas aqui do canal, me dando dicas, e essa troca realmente tem sido sempre muito maravilhosa. Eu tenho estado muito contente de participar com vocês desses processos de aprendizagem, tanto o meu quanto o de vocês também. Então, nossa, eu realmente estou muito feliz e tinha sentido muita falta mesmo nesses últimos dias que ficamos sem nos ver por aqui. Estou de volta e espero muito que vocês gostem aqui do resultado dessa mandalinha. Mesmo com tantos erros, vocês vão ver que no final dá tudo certo. E é o que eu sempre falo para vocês, acreditem no processo, acreditem em vocês, já são maravilhosas só por tentarem e só por estarem se desafiando, né? Porque realmente, pontilhismo é um desafio, mas é um desafio tão lindo, tão engrandecedor, que é super válido. Então, no que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. Porque muitas pessoas têm a ideia de ser tão difícil e de ser tão inacessível essa arte, que elas não têm paciência, que elas jamais conseguiriam. E eu quero justamente quebrar isso, mostrar que não existe certo, que não existe o errado, que é uma arte sim, que exige um pouco mais de habilidade, mas ela nos transforma em tantas outras áreas que só o fato de a gente se arriscar aqui já é maravilhoso, porque realmente os benefícios são inúmeros, e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar cada vez mais. Então aqui eu falei tanto, que eu nem fui dando dicas com relação ao desenho que eu fui fazendo. Peço desculpas com relação a isso, mas enfim, a nossa tartaruguinha ficou pronta. Eu vou deixar para vocês depois todas as cores que eu utilizei lá na descrição do vídeo, tá? Para vocês depois se orientarem, se quiserem utilizar as mesmas cores. E aí agora seguimos fazendo aqui. Eu vou fazer a espécie de um fundo do mar, tá? Para simbolizar aqui a nossa tartaruguinha, botar ela no lar dela, que é o fundo do mar. Eu vou mostrar aqui para vocês um movimentinho que eu já mostrei uma outra vez, que é uma conchinha. Fica muito bonitinha, fica muito delicadinha, e eu acho que super combina aqui, né? Já que vamos fazer um fundo do mar, então não tem muito segredo, ó. Eu venho aqui com o palito de churrasco e fiz uma bolinha, e agora eu vou vindo nas laterais, com bastante paciência. Eu venho agora com a minha agulha e vou esticando a conchinha, ó, tá vendo bem? Tento fazer bem pertinho mesmo uma da outra, pra dar a mesma sensação, assim, de conchinha. E aqui, agora, quando vocês acharem que vai ser o último puxadinho, vocês fazem ela um pouquinho mais pra fora, tá vendo? As outras duas que estão ali nas laterais, elas têm uma barriguinha pra dentro, e essa eu já faço uma barriguinha pra fora, que é justamente pra dar ali a sensação de uma conchinha mesmo, bem redondinha, bem bonitinha. Então aqui eu venho com bastante delicadeza e já consigo enxergar uma conchinha muito fofinha. E eu venho com uma pedrinha aqui, ó, uma margaridinha, na verdade, só pra dar um brilho, pra dar um charmezinho. E olha só como fica bem fofinho. Dá pra fazer ela mais fininha, tem várias maneiras de fazer. Ao longo dos vídeos eu posso ir mostrando outras formas e sempre agregando aqui no canal pra vocês. Então vou fazer mais uma aqui na lateralzinha pra vocês pegarem o movimento novamente. E vão tentando aí, tentem fora da mandala também, tentem outros papelão, só para vocês realmente testarem o movimento. E aí quando se sentirem um pouco mais seguras, vocês podem partir para a mandala. Ou também, se quiserem já tentar na mandala, irem no tempo de vocês, do jeitinho de vocês.
Então pouco importa. O importante é que vocês realmente se entreguem e estejam bem abertas, bem dispostas, porque vocês vão realmente se apaixonar. Eu acho que eu tenho sido até um pouco redundante falando isso, mas é tão verdade que eu prefiro afirmar muitas, muitas, muitas vezes para que vocês, se ainda têm dúvidas com relação a isso, para que possam deixar de existir essas dúvidas e vocês se arrisquem logo aqui no pontilhismo, que vocês vão amar, de verdade. Então agora vou voltar aqui para o meu fundo do mar. Eu fiz lá as conchinhas já, que é já para me orientar onde eu vou fazer as outras ondinhas, né? Já deixar elas ali no lugar para depois eu acabar não me esquecendo de fazer, porque isso já aconteceu. Eu vim, fiz um lado do fundo do mar e falei, depois eu faço a conchinha. E foi tão automático que depois eu esqueci de fazer e tinha ficado tão bonito aquele dia as minhas ondinhas que eu não quis apagar. Então eu fiquei com o fundinho do mar sem conchinha mesmo. E eu acho que faz toda a diferença, fica muito fofinho. Então já façam aí alguns detalhes para vocês não se perderem e acabarem esquecendo. E vamos seguindo aqui. Vocês estão vendo que eu tô fazendo realmente uma forminha de onda, né? Eu fiz só com palito de churrasco mesmo. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui perto da cabecinha dela. Tem parecido uma sombra. Eu fiz só uma marcação com o palito de churrasco mesmo, que é pra eu ter uma orientação e não ficar torto na hora que eu for fazer as bolinhas aqui pra fazer a ondinha. E aí eu fui só completando, ó, tá vendo? Eu sempre costumo fazer a primeira forma com um tom de azul mais claro, que é justo pra dar uma marcação bem, um contraste bem grande assim entre uma cor e outra da onda, para justamente se difundirem e a gente conseguir enxergar bem o movimento que está sendo feito aqui, esse movimento mais curvo, né? Porque o pontilhismo são muitos, muitos detalhes, né? Então, às vezes, se a gente quer determinar uma forma, como nesse caso aqui, uma onda, a gente realmente precisa fazer uma marcação. No caso da tartaruga, eu fiz a marcação com a dimensional, mas aqui na onda eu não vejo essa necessidade de fazer uma marcação com a dimensional. Eu acho que com o pontilhismo já supera ali as expectativas e fica bem bonitinho. Então a questão mesmo é só ir seguindo com as outras cores. Eu sempre vou fazendo um intercalado aqui, ó, eu coloco também. Esse é o turquesa, na verdade. Tem o azul turquesa e tem o turquesa, que é bem parecido ali, tipo, com um tom de verde água, só que ele é um pouco mais escuro, né? Um verde um pouco mais intensificado. E aí eu uso ele também em alguns detalhes, justamente por conta dessa marcação, ó. Vocês estão vendo que vai fazer uma marcação bem forte, vai dar um contraste bem forte ali com o azul e eu vou conseguir enxergar bem a ondinha que eu tô fazendo aqui, tá vendo? Como ela fica bem marcadinha. Às vezes no início fica um pouco esquisito, a gente acha que não vai ficar legal, mas depois fica muito massa. Aqui, ó, eu vou dar uma apagadinha, porque eu costumo sempre na pontinha das ondinhas, eu coloco um brilhinho, só que eu esqueci de fazer isso na primeira vez. Então, vocês estão vendo? A gente precisa realmente estar com um estado de espírito muito bom. É uma peça que eu já faço muito, porque ela tem uma saída muito boa. E mesmo assim, eu ainda acabei esquecendo alguns processos. Acabei me atrapalhando bastante nos processos. Muitos pontinhos, vocês vão ver que ficaram unidos, né? Os unidos venceremos. E realmente isso me incomodou demais na peça. Então, por isso que vocês vão ver aí que vão ter vários erros na minha mandala. E realmente achei muito, muito, muito importante compartilhar isso com vocês. Eu acho que é engrandecedor mostrar que o erro é muito, muito, muito comum e deixar vocês muito tranquilas com relação a isso e mais confiantes no processo de vocês, no tempo de vocês. Coloquem uma música relaxante, mesmo no dia que vocês não estiverem tão bem, tentem pintar, vão
nos movimentos que o corpo e a mente de vocês determinarem e vejam o que acontece. Eu acho que realmente é bem interessante esse tipo de atitude, quando a gente não está tão bem, justamente tentar desenvolver algo que exige mesmo do nosso bom espírito, do nosso bom estado. E eu acredito que às vezes pode ser até restaurador de energias que não são tão boas, de pensamentos que não são tão bons. Eu acho que é muito válida a prática disso aqui, mesmo quando não estamos tão bem. E aí, nesse movimento aqui que eu fiz para vocês, esse último, eu também fiquei bem descontente, não consegui fazer a marcação certinha, mas como a tinta ainda está muito fresca, né? Eu acabei de fazer o movimento, eu não vou mexer aqui, eu vou esperar secar, eu vou continuar fazendo em outros pontos, porque quem sabe nesses outros pontos eu acerte os movimentos. Então, deixem ir secando, porque é o que eu falei para vocês. O acrílico, ele é muito versátil mesmo nessa questão dos erros. Quando a gente erra, é muito fácil de apagar e começar novamente, de fazer o movimento novamente. Só que quando a peça já tem bastante detalhe, o ideal é que vocês esperem realmente dar uma secadinha para poderem tirar o erro. Não ali, quando vocês fazem no MDF, vocês podem já retirar ali na hora, se conseguirem. Eu acho que é até mais fácil retirando na hora. Como eu não tenho muita prática em MDF, então eu falo com muito mais propriedade aqui do acrílico. Mas já aconteceu também erros em MDF e eu sei que dá para tirar mesmo quando tá bem fresca a tinta. Mas no caso aqui do acrílico, não é tão legal tirar com a tinta bem fresca, porque você vai acabar borrando outros pontos, e aí no fim você vai ver que você retirou tudo, até o que você não queria acabou borrando e você teve que retirar. Então eu prefiro continuar o processo em outra parte da mandala, se possível, né? Em alguns outros momentos, em alguns outros erros ou modelos, a gente não consegue esperar esse momento. Na verdade, a gente não consegue continuar a mandala e esperar o outro lado secar. Você realmente precisa esperar aquele erro secar, retirar para continuar o movimento. Então vai tudo aí depender do que você está fazendo, do que você está desenvolvendo. Por isso que eu falo que a prática, ela é tão importante, que o erro, ele é tão importante. Eles vão literalmente nos ensinando. Eles vão nos mostrando os limites, eles vão nos mostrando a questão da densidade da tinta. Se a tinta estiver muito líquida, que foi o caso aqui do meu azul, esse azul ultramar, eu sempre tive essa sensação de que todas as vezes que eu vou utilizá-lo, todas as que eu comprei já, e olha que eu já comprei muito azul ultramar, porque eu uso eles no olho grego. Todas as vezes que eu vou utilizá-lo, essa tinta ela é muito rala, ela é muito líquida. Eu não sei o que acontece, eu não sei se é por conta da tonalidade. Todas as cores que eu uso são da Acrylex, então eu não sei se é algo específico dessa cor, não sei. Mas ela precisa realmente ter um cuidado muito especial, muito maior quando vocês forem utilizar. Justamente por isso que eu errei tanto aqui nessa mandala. Eu vou mostrar para vocês quando eu virar desse movimento, vocês vão perceber um pouco mais que os pontinhos estão se unindo, justamente por ela estar e ser tão ralinha. Ela acaba expandindo um pouco mais quando você trabalha com ela aqui no acrílico. Então, essa questão da densidade da tinta, ela é muito importante. Vocês precisam estar muito atentas a isso para trabalhar no acrílico. Quando você trabalha no MDF, você já não tem tanto esse problema, porque geralmente a base que você está pintando já está preta. E nesse caso não, eu estou pintando em cima diretamente do acrílico. A minha base preta está na parte de trás. Então eu não tenho nada que absorva um pouco essa umidade excessiva que eu tenho nessa minha tinta. Então o que acontece é que ela, por ter uma base tão lisa, vai esparramando até um limite dela, né? Chega a um limite que ela para. Só que antes desse limite,
acontece que ela já encostou um ponto no outro e é aí que muitas vezes a gente não gosta do resultado e foi o que aconteceu aqui nessa minha mandala. Eu tive um pequeno corte no vídeo, parou de gravar e eu não percebi. Então, o que aconteceu? Eu já esperei secar e já vim mostrando pra vocês aqui o que não me agradou aqui nessa mandala. E agora eu vou mostrar como que eu retiro. Ó, já tá tudo sequinho, todas as bolinhas, todos os meus pontinhos já estão bem secos. Então, agora só que eu venho retirando, ó, com palito de churrasco mesmo. Ele tem uma boa aderência, vocês não conseguem perceber, mas eu tô fazendo uma forcinha aqui pra retirar. Então, muitas pessoas me perguntam como que é a aderência da tinta no acrílico, e realmente tem uma aderência muito boa. Mas, mesmo assim, usem um finalizador. Eu não sou muito de usar primer, eu acho que é só mais um processo, já são tantos materiais. Não sei, nunca vi essa necessidade, nunca houve reclamação, então eu não sei se realmente o primer é tão necessário assim. Então aqui, ó, vocês estão vendo que fica bem firminho mesmo. Eu vou retirando aqui com cuidado mesmo, vou aos poucos, com muita paciência, porque às vezes alguns pontos que estão aí, eles já nos servem, eles já podem ser complementados, não precisam ser refeitos, entendeu? Então eu vou realmente tirar só o que me incomodou muito, que nesse caso aqui foi quase todo esse movimento. Então vocês estão vendo, ó, é muito comum, o erro é muito comum. Eu, pra ser muito sincera, se eu fosse retirar tudo que me incomodou nessa mandala, eu ia destruir algumas coisinhas na própria tartaruga. Mas eu quis poupá-la, eu quis poupar a bichinha. Porque se vocês perceberem, no verde também, em vários pontos, a tinta se encontraram também, elas se encostaram. E é mais um motivo para vocês verem como é tão comum isso acontecer. Então vocês estão vendo, ó, mais um problema de filmagem, eu não peguei eu fazendo essa parte, mas vocês viram que de novo, onde eu já tinha errado, eu errei novamente. Vocês estão vendo que os pontos ficaram bem juntinhos? Então eu vou seguir aqui no processo novamente. Eu vou fazer onde eu já apaguei, vou refazer, na verdade, né? Onde eu já apaguei. Enquanto isso, aquela parte lá que eu já tinha apagado e que eu fui refazer, eu errei novamente. Então ela vai secar novamente e depois eu volto lá e ajeito ela. Então eu realmente, mesmo com tanto erro, fiquei muito feliz com essa... Nossa, eu tô realmente muito empolgada, né? Com tantos muitos que eu falei. Mas eu fiquei muito feliz com esse resultado mesmo de tantos erros, para vocês ficarem ainda mais incentivadas a tentarem, a se desafiarem e enfrentarem aí essa questão do pontilhismo. Eu quis apagar tudo, porque realmente, como eu faço as peças para vender em feira de artesanato, tipo peças à pronta entrega, eu preciso apresentar algo bem bonitinho, bem simétrico, entendeu? Então eu realmente quis refazer tudo, porque eu acho que seria uma peça que ficaria muito tempo na mesa. Mas se fosse uma coisa para mim, para ficar na minha casa, eu acredito que eu não teria feito todo esse processo, não. Mas como é para outra pessoa, é para outro lar, é para uma outra finalidade, eu acho que o mínimo que eu tenho que fazer é tentar entregar algo bem próximo do melhor que eu consigo entregar. Então, por isso que eu fiquei tão preocupada mesmo em apagar tantas vezes as partes que eu errei, que é realmente para poder entregar algo de bastante qualidade para o cliente, mas estejam aí sempre abertas ao que o coração de vocês mandarem, se acharem que aquele erro não incomoda, e muitas vezes no conjunto da obra, realmente o erro passa a não incomodar mais quando vocês veem a peça pronta. Às vezes quem tá olhando nem percebe, teria que procurar muitas vezes. Então acho que nós que fazemos, procuramos realmente essa perfeição,
incrível, mas às vezes ela nem é tão necessária assim, e mesmo que ela falte um pouco, não deixa a desejar em nada na peça, porque a técnica já é tão linda que ela por si só se completa, e mesmo que a gente não esteja ali 100%, achando que está 100%, quando a gente vai ver de fato, tá tudo muito, muito bonito e todo o processo foi muito válido. Nossa, e eu acho que eu já falei demais. Ainda temos um pouquinho mais de vídeo aí. Tô finalizando aqui, vou continuando fazendo onde falta o preenchimento, onde eu ainda não errei, para depois voltar e ajustar lá onde eu errei novamente. Vamos tentar deixar essa mandalinha aqui um pouquinho mais feliz, tadinha. Eu acho que a tartaruguinha deve ter se sentido ofendida, porque eu errei tantas vezes ela. Mas é isso, no final dá tudo certo e mesmo com um dia não tão bom, eu consegui finalizar uma peça e fiquei até que bem satisfeita com ela no final. Então aqui, ó, nos cantinhos que foram sobrando, agora eu vou fazer pontinhos bem aleatórios, com um azul clarinho mesmo, só para dar um preenchimento. Então fica aí a critério de vocês. Esse é um modelinho só que dá pra fazer. Dá pra fazer também só num degradê de cores. Eu posso trazer aqui pra vocês também ensinando a fazer o degradê, e não assim com formatinhos de ondas. Realmente assim exige um pouquinho mais da nossa habilidade, mas fica tão bonitinho, fica tão fofinho que eu acho que vale sim a pena. Eu vou desfazer esse aqui agora e vou refazer. Desfiz uma outra partezinha aqui, também não me agradou, que grudou demais. Então, ó, esse lado ali, esse lado aqui que eu tô fazendo já vai ser a terceira tentativa também de pintura. Tanto esse quanto aquele pedacinho ali que eu apaguei. Então, vamos lá. Força, fé que vai dar certo. Uma hora encaixa. E mesmo assim, ainda teve uns pontinhos aqui que ficaram bem unidos, só que aí eu desisti. Eu não quis mais desfazer, deixei como eu fiz dessa terceira e última vez. Achei que não tinha mais necessidade. Que embora tivessem havido ainda alguns errinhos, eles não me incomodaram tanto assim, e talvez eu já não tinha mais tanta paciência de tentar removê-los. Então aqui, ó, vocês podem ir também conforme a necessidade. Eu fui ajustando aqui, fui retirando onde eu achava que tinha que retirar, e bora que dá certo. Venho aqui com verde, vou fazendo aqui as marcações para ficar bem visível mesmo as ondinhas, que é isso que eu quero. Eu acho que foi isso que me incomodou, que eu não estava conseguindo deixar as ondas tão visíveis. E fica muito, muito legal. Eu gosto muito desse efeitinho assim que dá nas ondas, por isso que eu fiquei tão preocupada também em fazer com que elas ficassem bem bonitinhas e bem agradáveis ao olhar. Então aqui, faltando bem pouquinho, os últimos pontinhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas do nosso papo. Deixem aí nos comentários se ficaram dúvidas, o que vocês acharam. Aqui está o resultado final da nossa peça. Vocês estão vendo que alguns pontinhos ali ainda estão juntinhos, mas eu realmente deixei, não forcei mais a minha habilidade e a minha disponibilidade. E mesmo assim a peça ficou muito bonitinha, gostei muito mesmo do resultado. Aqui já está aplicado o verniz acrílico da Acrylex, o brilhante. Aqui na parte de trás não, ainda não apliquei, mas já tá pintado. Eu sempre falo pra vocês que eu faço um detalhezinho, né, pra montar ela depois como um pendente. Então aqui eu sempre uso as mesmas cores que eu usei na frente. E é muito aleatório, aqui eu não tenho uma mandala específica, eu sempre vou fazendo o que sai na hora e tá tudo certo. Então esse é o resultado, espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês curtiram, se vocês já passaram por isso também, de apagarem tantas vezes uma mandalinha para
por conta de, sei lá, um dia não tão bom que vocês tiveram, mas que no final vocês viram que valeu a pena e que tudo se ajeita. E é isso. Agradeço a todas por estarem aqui, por terem me mandado boas vibrações quando eu estive nesse processo de mudança. Estou aqui novamente, espero não ficar mais tanto tempo ausente. Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima!